A partir de agora você vai ouvir o programa Encontro de Casais, aqui na Ban FM, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Instagram. Meninas lindas que eu adoro. Muito bem. Olha, também quero mandar um abraço à turma boa lá de Joab Gravações, turma boa que está sempre conosco, Posto Almeida, a turma boa também ligada da Esperança Farma, né? Lembrando que tem promoção lá. Isso mesmo, olha só, a Esperança Farma. A Cristiane ligou para mim hoje pessoalmente e disse: Gileide, olha, avisa aos clientes da Esperança Farma, unidade 2, Rua Silvino Olavo, tá bom? Que as tintas para cabelo vão estar com 15% de desconto no cartão de crédito, de débito, né? No cartão de débito e também à vista. Então, 15% de desconto, toda a linha de tinta. Todo mundo quer mudar a cor do cabelo, quer ou não quer? Gente, nessa pandemia, todo mundo quer fazer as coisas, né? Pra ver se passa esse negócio logo, né? Quer se arrumar, fazer uma unha, fazer um cabelo, ajeitar seus cabelos. Então, pensou em comprar tinta para cabelo? É na Esperança Farma, unidade 2, Rua Silvino Olavo, tá bom? Então, um beijinho aí às meninas que são maravilhosas da Esperança Farma 1, 2 e na cidade de Areal. São 3 farmácias, muito bacana. Então, um beijo pra você, Cristiane. E lembrando que amanhã, somente amanhã, nessa sexta-feira, 15% de desconto em todas as tintas da farmácia. Muito bom. Também ligado com a gente a turma boa, né? Que está sintonizado lá da Plaf Ótica, né? A Plaf Ótica que tem as melhores armações com os melhores preços da cidade. Então, se você vai fazer uma consulta de vista, procure a Plaf Ótica, né, que fica ali também no centro, vizinho, dentro da Plaf Flores, né, Plaf, o plano de assistência familiar. É tudo uma coisa só, você pode ir lá que vai se dar muito bem. Também ligado com a gente a turma boa de JE Calçados, onde você encontra calçados baratinho, preço muito bom, né? São 2 lojas aqui em Esperança, vizinho ao Varejão dos Móveis e na rua de Joab Gravações, quase em frente a Joab Gravações. 2 lojas para melhor lhe servir. Muita né? gente diz assim, na rua de Joab Gravações. Joab Gravações tá muito chique, tem uma rua agora, né? Vamos botar o nome na rua. É isso mesmo, Joab Gravações, a loja mais completa da cidade. Gente, a loja de Joab Gravações, você sabe que a loja tá ficando linda, né? Gente, tá mudando aí, fazendo aí umas mudanças para melhor para você, cliente, tá bom? Olha só, deixa eu mandar um beijo para as meninas que mandaram um monte de perguntas durante a semana e olha só, já fizeram uma pergunta para mim e eu fiquei assim, ó, menina do céu, tu perguntasse isso para mim. E o seguinte, vamos começar enquanto a gente tá organizando aqui. Uma falou o seguinte, Gileide, vou falar assim, tá bom? Ela não pediu para identificar, nem nada, também não pode, né? Então, perguntas e respostas. Ela falou o seguinte, está com uma pessoa casada. Ela tá com uma pessoa casada, a gente não pode divulgar nome, porque aí não dá, né? Só que ela começou a frequentar uma igreja. Né? E começou a ouvir a palavra de Deus, ver que não pode, né? O homem é da outra mulher, ela não pode ficar com o homem de outra mulher, né? Então ela quer deixar ele, mas ele não quer largar ela. Aí complicou, né? Porque ela quer se consertar, mas aí ele não tá dando lugar para que os dois se consertem. Porque isso também vai dele também, né? Ele também tem que entender que ela tá ouvindo a palavra, ela tá querendo mudar, ela tá querendo mudar de vida, tá querendo se ajeitar, mas agora com esse desmantelo, e aí, Odair? Então, veja bem, quando as pessoas geralmente começam as coisas erradas, é evidentemente que depois vai dar errado. Então, se a pessoa, por exemplo, essa mulher está namorando um homem já casado, ou seja, que já tem um lar, então ela já começou errado. Então, se ela começou errado, vai dar errado em qualquer momento da vida dela no final das contas. Mas ela quer se consertar. Ela quer se consertar. Então, veja bem, claro que tudo tem aquela chance, né, de corrigir, de consertar. Evidentemente, nós já estamos vendo uma coisa meio atrapalhada. Então, para consertar, tem que agir depressa, né? E ver o que é que pode ser feito, porque cada caso a gente sabe que é um caso, não pode se dizer assim, não, se separe e está tudo certo, arruma outro. Não, a gente não sabe em que estágio está esse romance, né? Em que situação está. Mas o correto é se consertar, das duas uma, ou abandonar esse romance, né, e cair fora, procurar uma coisa melhor, de mais futuro, ou então, se, dependendo do estágio, da situação, assumir o compromisso, mas que ele abandone a outra pessoa lá, se é assim que ele quer, ou que, né,
de fato uma coisa séria mesmo, porque ficar no meio dessa situação, né, sem se resolver, ou seja, a mulher está namorando com um camarada, mas o camarada ainda está na casa da sua primeira mulher, não dá certo, vai dar errado, vai ter problemas seríssimos, né? Então, assim, tem que ser corrigido o mais rápido possível. Cada caso é um caso. Há casos que a pessoa tem que cair fora, sai fora, arruma um solteiro que é melhor, né? Mas a gente sabe que tem aqueles casos que já faz um certo tempo, a coisa já está bem amadurecida, o camarada já se separou da esposa, aí é outra história, né? Seria outro conselho. Mas, nesse caso, não sei em que situação está, mas o correto é que a pessoa se resolva, né? Se resolva logo. E eu diria o seguinte, que geralmente as mulheres que são mais fracas, assim, mais debilitadas, elas acabam caindo nessa situação, ou seja, ao invés de arrumar um homem solteiro, um romance, uma coisa certinha, bonitinha, ela vai e se mistura com uma pessoa casada. Até porque os homens que são, vamos dizer assim, mais atrapalhados, mais perturbados, mais carregados, eles são assim, mais espertos para agarrar essas mulheres que estão assim pendentes, né, que estão assim precisando de um novo romance e tudo mais. Então é por isso que fica fácil, ou seja, a mulher geralmente cai nessas teias de aranha e só dá errado pro lado dela, porque o camarada depois às vezes não quer mais, larga e acaba o sofrimento ficando mais para a mulher, né? Então, se ela é uma pessoa direita, se ela é uma pessoa séria, ela jamais deve pegar um abacaxi desse, né? Mas se acaso, né, a coisa já está funcionando e assim, de repente ele já se separou e tudo mais, então assuma um compromisso sério mesmo, né? Para não ficar aquela coisa enrolada, porque se você quer felicidade para você de agora até o final, tem que fazer as coisas certinho. Se não fizer, dá errado. Vai chegar uma hora que dá errado. Por quê? Porque já começou atrapalhado e a pessoa vai deixando. Esse é o grande problema das mulheres, né? Se envolve num relacionamento errado, aí acha que o tempo vai corrigir e ela não faz nada para resolver a causa. Aí fica deixando. Aí quando passa um certo tempo, o camarada diz, bom, a gente também não casou, nós estamos brigando agora, então eu também estou me separando. Quer dizer, mais uma vez, depois de um certo tempo. Aí, resultado, a pessoa ficou rodada, passou por mais uma mão, falada, né, porque cidade pequena, o povo comenta, fala, aquela coisa toda, e aí ela fica no sofrimento, querendo arrumar um bom casamento, mas aí ela já passou por uma situação que sujou, vamos dizer assim, o nome dela, já causou transtornos. Então vai ficando difícil para você arrumar uma coisa certa. Então o bom mesmo é você arrumar uma coisa certinha desde o início, desde o princípio, né? Ou seja, por isso que a Bíblia fala que nós devemos se manter firme com a mulher da nossa mocidade, ou seja, você casou direitinho, você se uniu com aquela esposa, com aquela mulher, então vai até o fim. Não fica se enrolando com uma e com outra não, que isso vai dar problema depois, né? Geralmente quem vive nessas enroladas só sofre, né? E aí fica, eu vou tentar com esse, não deu certo, não, eu vou tentar com mais esse, não deu certo, vou tentar com esse outro. Aí passa 1 ano, 2 anos com um, 3 anos com outro, 5 anos com um, e aí quando for ver, a vida dela toda foi passada por vários homens, várias pessoas que teve várias pessoas que passou na mão dela e todos com um romance fracassado, né? Então isso vai causando o quê? Vai até chega ao ponto da pessoa dizer assim, não tem homem que preste. Eu já ouvi muito isso, né? As mulheres dizer, não tem, nesse mundo não tem homem que preste. Por quê? Porque eu já namorei com 5 e 5 me fez sofrer, os 5 me fez isso comigo. Aí acusa-se o homem porque o homem não presta, mas na verdade não é que os homens não prestam, ainda tem muito homem bom. Muito bom. O problema é que os que ela arruma realmente nenhum presta, porque ela só arruma da forma errada. Ela não arruma da forma correta. Então, toda vez que você arrumar um homem da forma errada, vai dar errado lá na frente. Mas se você arrumar uma pessoa correta, direitinho, conforme manda o figurino, vai dar certo. O problema é que você sempre arruma da forma errada. E sempre vai dar errado, não tem jeito, né? Não tem como dar certo se você já começou errado.
Então é por isso que você deve, você que está, né, na fase inicial, se proteja, não se envolva com qualquer um, né, não vá se iludir com pessoas que já passou na mão de umas 5 mulheres e deu errado. Não pense você que não, mas na minha vai dar certo. Tem muita gente que faz isso. Ele já rodou na mão de 5, ele teve 5 mulheres. Aí eu vou ficar com ele. Mas será que vai dar certo na tua? Não, na minha vai dar certo. Ora, passou na mão de 5, deu errado, e vai dar certo na sua? Isso é loteria, minha filha. É uma no meio de 1 milhão, né? Então, para casamento, para uma vida feliz, não se pode jogar na loteria. Tem que ser coisa séria. Não pode ser como quem joga um jogo. Porque quando você joga no jogo, você apenas perde um determinado valor. Tá, né? Arriscando. Você não perde sua vida. Mas quando você arrisca num namoro errado, numa coisa dessa, você perde anos de sua vida. E acumula sofrimento no seu coração e no final das contas você fica frustrada, né, derrotada porque não conseguiu o que precisava, né? Então é pior para você. Então não arrisque, não faça como na loteria, não arrisque, porque é a sua vida que está em jogo, né? É isso mesmo. Muita gente, né, sintonizado com a gente. Quero mandar um beijo para todo mundo que tá ligado na Band FM. Também aqui, né, pelo Facebook. Quero mandar um beijo para todos. Hoje tem tanta pergunta, mais perguntas engraçadas. Janileide tá ligada aí. Um beijo, Janileide linda. Adoro. Um beijo, minha flor. Tá todo mundo aí, né, aí no nosso encontro de casais. Hoje tem umas perguntinhas. Hoje temos aqui uma perguntinha também que eu achei interessante e eu acho assim, a gente casa, né, para fazer o outro feliz. Eu casei com o Odailton, faço ele feliz. Aí ele tá comigo, ele me faz feliz, né? E essa pergunta, Odailton, é muito engraçada, que a menina falou o seguinte: eu casei faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo. Ela falou mais ou menos tipo assim, 1 ano e 6 meses, então faz pouco tempo, né? Pra gente que já tem 25 anos, outros que tem 30, outros que tem 50 anos, outros que tem 43 e outras, né? Então, ela falou o seguinte: ele toma banho e deixa as cuecas pra mim lavar. Eita lasqueira. Mas minha filha, e você quer que ele faça o quê, pelo amor de Deus, né? Porque hoje em dia se existe máquina de lavar, né? E também se existe balde, se existe sabão em pó, todos os tipos, sabão líquido, sabão em todo jeito, amaciante para deixar as cuecas dele cheirosas, né? E se ele não tem condições de lavar, porque ele sai para trabalhar e ele deixou ali, a obrigação sua como esposa é de lavar as cuecas dele, né? É uma pergunta, é uma coisa tão simples e uma coisa tão íntima, né? Mas a gente tá aqui para isso, pra abrir jogo, né? Então, se você casou, minha filha, foi para cuidar da roupa do bichinho, né? Não adianta você casar querer só o bem bom, né? Ah, vamos passear, vamos para restaurante, vamos viajar, vamos estar tudo de bem, mas aí na hora de fazer os serviços que é da sua parte, você tá achando ruim, né, minha flor? Então, tá errado esse negócio, viu? É pra lavar mesmo. Eu lavo do Caleb, lavo do pai, lavo de todo mundo que precisar. Eu não tenho besteira comigo, não. Eu acho que a mulher, ela casou, tem que abraçar tudo. O problema é o seguinte, na verdade, as pessoas, às vezes, meu Deus. pessoas no geral, tanto o homem como a mulher, às vezes gostam de fugir de suas obrigações, né? Então, veja bem, quando a pessoa casa, por isso que tem que ter a conversa, ou seja, conversar, entrar naquele acordo, isso, combinar, ver quem é que vai fazer o quê, quem pode ajudar quem, como, de que forma. O que não pode é a pessoa só acusar e dizer, é porque ele faz isso, eu não gosto e já vai arrumar uma briga. Não, o correto é sentar e conversar, né? Parar, olha, isso aqui eu não estou gostando, não queria que fosse assim, vamos... E entrar num acordo, sem briga. Mas às vezes a pessoa prefere brigar do que entrar em acordo, né? Conversar. Agora, lembrando que quando era namorado ou que estava iniciando o romance, estava tudo bem, conversava sobre tudo se discutia, se conversava, chegava num acordo, né? Mesmo que não concordasse, mas havia aquela conversa boa. Mas aí depois que casa, parece que para resolver tem que ser com briga. Não é assim que funciona, pelo menos... Se você quer ser feliz, né, num casamento feliz, não é assim que funciona. Então, tudo tem que ser na conversa, tudo tem que ser a partir do momento em que a pessoa entre em acordo. Vamos conversar, peraí, não está gostando? Vamos sentar, vamos resolver isso aqui.
Não precisa de briga, não precisa de abrir confusão, quebrar tudo e, né? Então tudo é na base da conversa, né? Porque quando a pessoa casa, a pessoa tem que entender uma coisa: você precisa dela, né? Geralmente o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Então, se vocês trabalharem nessa visão que eu preciso dela e ela precisa de mim, então eu vou fazer o bem para ela porque eu preciso dela, né? Eu não posso fazer o mal para ela. E a mulher é a mesma coisa, eu preciso dele, então eu não vou fazer o mal. Então vamos, se tem alguma coisa para conversar ou não está gostando de alguma coisa, vamos conversar, vamos sentar, olha, isso aqui, tal. A questão é conversa, né? Esse é o grande problema da separação de hoje em dia, é que não há diálogo, não há conversa, não há acordo. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu penso, é do jeito que eu acho. Não, tem que ter acordo. Se não tiver acordo, não vai ter união, né? Então, se você quer ser feliz, isso até é uma regra para quem quer ser feliz, né? Fica aí já a dica. Quer ser feliz? Tem que ter conversa. Quer ser feliz? Tem que ter argumento, tem que sentar, conversar, tratar, né? Por mais que seja uma bobeira dessa, por exemplo, se chegar para ele e conversar, olha, meu amor, isso aí não está certo, você sempre faz assim, 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 assim e tal. Chegar num acordo, porque o que não pode é ficar jogando pedra ou ficar aborrecida, e às vezes o cara nem sabe por que é que a mulher está aborrecida, né? Mas assim, eu acho uma coisa tão simples, gente. Sinceramente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu, como mulher e esposa, eu acho isso uma coisa super simples. Mas eu acredito que a pessoa está falando isso por conta que ela trabalha. Geralmente, mulher que trabalha, ela exige mais. Você já percebeu? Por exemplo, se a mulher não trabalha, ela vive em casa para fazer as coisas, geralmente ela não reclama dos serviços de lavar os pratos, de lavar a roupa. Ela leva tudo legal, porque é a tarefa dela. Ele trabalha, recebe a maior parte do dinheiro, traz, bota tudo dentro de casa e ela lava prato. Infelizmente, né, em muitas situações funciona dessa forma. Agora, quando a mulher trabalha e o homem também trabalha, no caso, aí fica o quê? Um cobrando do outro. Ah, porque eu também cheguei cansada. Por que eu tenho que lavar os pratos, né? Jeito. Você chegou cansada, mas eu também cheguei cansada. Nós dois trabalhamos. Então por que eu que tenho que fazer isso? Aí fica aquela coisa. Mas isso é uma questão de conversa, de sentar, de cuidar, até de dividir questão de dias, né? Olha, vamos fazer o seguinte, na segunda e na terça eu lavo o prato. Aí na quarta e na quinta é você. Ei, tem um forró muito engraçado. Diz assim, vá logo lavar os pratos. O caba diz assim, eu lavo, mas não enxugo. Você lava, mas não enxuga, meu filho. Você faz só ajudar a bichinha. Tudo da conversa, né? Se haver um acordo, se conversar, se combinar direitinho, dá certo, né? É verdade. Quando eu era solteiro, eu morava com eram umas pessoas que a gente trabalhava, todo mundo trabalhava, e havia um acordo que era o seguinte: na segunda quem lava o prato é você, aí na terça quem lava é você, aí ficava aquela divisão, né? Porque todo mundo trabalhava e todo mundo tinha que fazer alguma coisa, então se dividia, então não tinha que brigar. Na terça-feira era a minha vez de lavar o prato e acabou, então não tinha que brigar. E se você fizer assim, dá certo, ou seja, toda terça e quinta é você, pronto, não tem briga. Os demais dias, e se acaso houver um problema, né, que às vezes acontece, mas eu vou ter que sair à noite, não vai dar, então vamos trocar. O turno. Eu ia lavar hoje, você lava para mim hoje, mas aí eu lavo para você, que seria amanhã. E aí isso é muito bom, porque já fica certo, não tem que brigar nem discutir, já fica logo resolvido, né? Quando o cara, por exemplo, combina direitinho e ele quer fazer um agrado, hoje é dia dela lavar o prato, mas quem vai lavar sou eu de novo, porque aí eu vou agradar, porque eu quero, né, que tenha jogo. E aí ele vai, lava os pratos, já faz um agrado, aí ela chega, meu amor, hoje era meu dia, você fez, aí, quer dizer, ele vai ser retribuído, né? Legal. Então tudo isso é uma questão de conversa, né? Por isso que é necessário se ter conversa. Casamento que não tem conversa, diálogo, casamento que não se trata, que não se cuida, que não se tem esse tratamento, geralmente dá errado, geralmente se sofre mais, né? O cônjuge sofre mais. Então, se você não quer sofrer, então passe a conversar mais, ter mais diálogo, né? Isso. E tem que ser um hábito. Não pode ser só hoje, só por causa disso. Não. Sempre tenha diálogo. Porque quando você tem essa conversa, isso vai ajudar muito para você ser mais feliz, né? Isso. Porque o correto de um casamento é envelhecer os dois juntos e envelhecer, amadurecer
e continuar sendo feliz. Não é os dois juntos ficar velho e a cada tempo que passa ficar mais velho, mais emburrado um com o outro, mais intrigado um do outro. Não. A cada tempo que passa tem que entender que a velhice vai chegando, né? E vai chegar uma hora em que o que vai prevalecer entre o casal não é mais nem o sexo, não é mais nem aquela união como era no início do casamento. Pegando fogo, não. Vai ser apenas o convívio, amizade, né? Então, se o convívio não estiver bem, acabou já o sexo, acabou já. Então, acabou tudo. Por isso que tem que ter a amizade, ou seja, o casal, na verdade, tem que ser amigo e tem que estar sempre naquela cultivação, não só do sexo, mas também da amizade. Por quê? Porque quando vai ficando velho, não prevalece mais aquela área sexual que era quem tanto segurava no início. Por isso que os casamentos no início sempre funcionam. Aí quando passa para a parte da amizade, aí se acaba. Porque não tem amizade, só tinha sexo. Acabou, então acabou o casamento. Então, para um casamento ser feliz, ele tem que manter a amizade, né, o convívio, o relacionamento, aquela conversa boa, né, o tratamento, sem desrespeitar. E, claro, tem que ter o sexo, tem que ter as outras coisas também. Mas se não tiver isso, quando vai envelhecendo, se acaba. Por que se acaba? Porque só tinha uma coisa. Acabou aquilo, acabou tudo. Então, a velhice, conforme a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo junto, o que prevalece é a amizade, é o convívio, é o diálogo, né? Se acabou isso aí, vai se acabar o casamento. Então, se você está nessa faixa etária, se você está numa situação em que seu casamento está nesse ponto, e você diz, poxa, o meu já acabou o sexo. nós já estamos na fase de se acabar a amizade. Aliás, já está, nem amizade tem mais, tá? Acabou as fases já. Então, volte a ser amigo, né? Não queira nem voltar mais. O sexo vai voltar. Quando você for amigo, aí a coisa vai voltar. Mas se você achar que, não, porque acabou o sexo, acabou o casamento. Não. Acabou porque acabou a amizade, acabou o convívio, acabou o relacionamento, acabou o tratamento, né? Ou seja, eu não cuido mais dela, eu não ligo mais com ela, eu não trato mais ela bem como deveria. Então acabou o casamento. Então, se você cultivar essas coisas, né, vai voltar tudo direitinho conforme era para ser. Porque essa é a regra de você conviver bem com uma pessoa, passar 50 anos com ela, né? Você ter vários anos com a mesma pessoa e não se cansar, não ficar com aquela história, já envelheceu o casamento, agora vamos acabar, vamos arrumar outra, que conversa é essa? É essa que você tá que é a correta. É isso mesmo. Mantenha firme e trate bem, que com certeza vai dar certo depois, né? Se você fizer a coisa certa. É isso mesmo. Olha só, você mandar um beijo a todas as mulheres, e esse mês de março é o mês das mulheres, né? Mês de março, mês das mulheres, um beijo para Janileide Xavier, um beijo para todo mundo que está ligado com a gente em Remígio, em Areal, na cidade de Montadas, em Pocinhos, Puxinanã, Guarabira. Tem tanta gente ligada com a gente, né? Sintonizado. Olha, tem aqui a Adriana Neves, está ligado, está dando boa noite. Um beijo. Muita gente no Facebook ao vivo ligado com a gente. Hoje a gente não conseguiu um Instagram, mas a gente depois vai postar alguma coisa, né? Isso. Vou mandar um abraço também para o nosso amigo lá da Zona Rural, que é ligado com a gente, é Chico, né? Chico lá de Xavier. E também o Germano, né? Germano, toda a equipe fotógrafo, lá, Lagoa de Pedra, todo pessoal mundo. lá de Pedrinha d'Água, essa turma boa da Zona Rural sempre ligado com a gente, e a gente manda um abraço a todo mundo que está ligado. Também nosso amigo que sempre fica ligado com a gente, e ele falou, olha, eu tô ligado sempre, o nosso amigo lá da comunidade São Francisco, né? O Marquinho Pintor, ele sempre um ligado com a gente. E também o nosso amigo da Pamonha, né? O Marco da Pamonha. Marco da Pamonha, que é lá da pamonharia tradicional, né? Em frente ao mercadinho, que preço, não é isso? Que preço, saída para Lagoa de Pedra. Saída né? para Lagoa de Pedra. Ali ele também sempre ligado, e até inclusive fez elogios ao nosso programa, dizendo que sempre estava escutando e que é muito bom, né? Não só ele, mas muita gente também sempre comentando sobre a nossa programação. Sim, quem mais é que a gente encontrou na rua? O nosso amigo, todo mundo conhece, Pega o Pinto, né? Também na escuta do programa. Ele que trabalha aqui no fórum, uma pessoa conhecida demais, a gente tira o chapéu para ele, é um menino, um cara assim, gente boa. Quero mandar um abraço para você, para sua esposa, para que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Ele disse que
ouve o nosso programa e diz que a gente diz palavras boas, que constrói. Então é isso que a gente quer, gente. Esse programa Encontro de Casais é para isso, para ajudar os casamentos, né? Uma palavrinha boa, porque hoje em dia tanta coisa ruim, só se fala em pandemia, só se fala em vacina, e Lula votou, e não sei o que já saiu, e fulano vai sair. Homem tá um moído tão grande, então a gente tem que falar de coisas boas, coisas que constroem os nossos casamentos, os nossos filhos. Também temos aqui uma pergunta de jovens também, tá bom? Tem pergunta de jovens e a gente vai daqui a pouquinho responder sim para vocês, tá bom? Deixa eu mandar um beijo também, reforçando aqui a galera do o Plano Plaaf, minha amiga Aninha, que também é uma pessoa maravilhosa. Pensou em fazer um plano de assistência familiar? Faça o Plaaf, o plano do coração. É o plano melhor da região, né? E também, se for fazer sua consulta de vista, já marca com a Aninha, agenda com ela, que vai ter consulta de vista, tá certo? Comprar o seu óculos de grau completo e armações com preço maravilhoso. Divide nos cartões, no boleto bancário, do jeito que você quiser, a Aninha faz para você, tá certo? E também vai chegar a Páscoa, né? Todo mundo quer um ovo de Páscoa. Você sabe que o sentido da Páscoa não é ovo de Páscoa, né? Que, até porque coelho não bota ovo, né? Nem Jesus vem um ovo, né? Que a Páscoa é falando de Cristo, né? Da ressurreição de Cristo, do que Cristo fez por nós. A morte na cruz ressuscitou e está aqui nos ajudando sempre, nosso ajudador. Então, mas mesmo assim, você vai comprar ovo de Páscoa, Cacau Show, né? Essas marcas aí chique, você vai na Plaaf Flores, que lá tem, viu? Lá tem cestas de Páscoa e flores naturais, decoração, tem tanta coisa boa e o preço lá é muito bom. Então, um beijo aí pra você, Aninha, toda a equipe Plaaf Flores, Plano Plaaf e a Óticas Plaaf. Muito bem. A nossa amiga Janileide, né? Ela disse que tá por aqui. Ela tá em Esperança, então, né? Acredito não. A Adriana Neves, verdade, falou tudo, tá vendo aí? Muita gente concordando com o que a gente disse, porque, na verdade, a gente... nós já temos 20... vai fazer 26 anos, 20, né? Vai fazer 25 já fez, né? Já fez. Então, 25 anos de casamento. Então, a gente tem experiência para contar. Por isso que a gente fala e não é à toa, né? Então... você que, por exemplo, está enfrentando no seu casamento, porque o casamento funciona o seguinte, ele existe, vamos dividir em 3 fases, né? Isso. Para a gente entender melhor, 3 fases. Qual é a primeira fase? A fase do início que ninguém reclama, né? É o chiclete. É aquela fase que toda hora tá bom, tá tudo certinho, todo momento é um momento, todo dia a dia. Se faltar alguma coisa, ninguém reclama. Às vezes o marido faz até umas barbaridades, umas besteiras, a mulher engole. De igual modo, a mulher faz uma besteira, o marido engole. Tá tudo certo, tudo resolvido. É aquela fase do bem bom, né? E essa fase, ela dura, às vezes dura anos, tipo 5 anos, 10 anos, mas ela acaba. Ela acaba. Pode durar 15, 20, mas ela acaba. Aí entra a fase de quê? A fase que é, por exemplo, quando chegam os filhos, né? Os filhos vão crescendo, aí começa naquela fase da adolescência, já é outra fase, porque antes você tomava conta de criancinha. Tudo que você fazia, colocava uma roupa, eles vestiam, dizia, você come isso, eles comiam. Agora não, você coloca a roupa e diz, eu não quero essa roupa. Aí você diz assim, coma isso, eles dizem, eu não como isso. Lá em casa e aí assim, viu? Vai crescendo mais um pouquinho, os filhos querem mandar nos pais, né? Tem isso também. Aí o camarada, o filho que usava fralda, agora tá usando bigode. Agora é bigode. Bigode e barba. E aí você antes falava alto, dizia, olha, eu botava alto e falava grosso na casa, dizia, eu não quero que você faça isso. Hoje em dia quem fala é o filho, né? E você fica, ai meu Deus, se eu for brigar aqui, eu apanho, porque o filho é mais forte geralmente que o pai. Então, essas fases já mudou, já não é mais aquela troca de fralda, né, que havia antigamente, come de tudo, tá tudo certo. Não, agora cada um come uma coisa diferente. Agora você tem que agradar quando eles vão ficando mais adultos, você tem que agradar eles também como pessoas, assim, como fosse até um estranho, de certa forma, em determinados momentos, porque você tem que dar conta, eles convivem, moram com você, né? Enfim, cada relacionamento é de um jeito, né? E aí é outra fase, você vê que é outra fase. Aí também tem aquela outra fase, eu diria que é a final, porque aí já pega o bonde para até o fim, né? Que seria aquela fase que os filhos começam a casar, isso, né? É verdade. E cada um pega o beco, vai para um canto, para outro, e aí os pais voltam a ficar só de novo.
a não ser que cuide dos netos, que vão chegando aos já poucos. disse a né? Caleb e Débora, que vocês cuidem dos filhos de vocês. Então é outra fase, porque ali, nessa fase em que os filhos casam, chega neto, aí é que o casal descobre, nós estamos ficando velho. Aí cai a ficha, porque até então eles eram novos, né? Eles eram novos, tava tudo certinho. Mas aí, quando eles veem os filhos que casam e já traz neto para dentro de casa, aí a ficha cai, estamos ficando velho. Aí já não é mais pessoas normais, você já vira vovó, né? E o camarada, o marido vira vovô. Aí Que bonitinho, já é outra fase, porque aí você descobre que a velhice chega para todos, né? E chegou para você. Tá chegando, graças né? a Deus que a velhice chegou, meu filho. Mas por mais que você não seja velho, às vezes eu tô falando assim, mas a pessoa tá com 40 anos, não tá velho. Eu tô dizendo assim, em termos, né, de que ele entende que se tem um neto agora, então ele é vovô. Então ele tem 40 anos, mas ele já é vovô. Se ele já é vovô, ele tem que entrar no eixo de que ele é um avô. Se ele é um avô, ele já não é mais um rapaz de 15, de 20 que fazia o que queria. Ele agora tem que dar conta dos netos, queira ou não, né? Então assim, então a gente vai vendo que a velhice está chegando, né? Melhor que ele se cuide, porque se ele não se cuidar, pior vai ser lá na frente. Então se ele for já se cuidando, melhor ainda. Por mais que ele não seja velho, entenda bem, né? Às vezes a pessoa com 60 anos está novo. Mas eu digo assim, em termos que você tem que cair na ficha. Porque, veja bem, a pior coisa que existe é a pessoa, por exemplo, um homem, ele querer ter 20, quando na verdade ele tem 50. Então ele tem 50 e quer ficar namorando as mocinhas, né, nos bailes, quer ficar arrumando aqueles namoros. Namoro não, né? Ficar como jovem. Ora, você está com 50, meu filho. Você tem que se orientar que você já chegou na metade da vida, né? No mínimo. Olhe lá. Então você já está no outro procedimento. Homem então, que vergonha na cara. Se sua ficha não caiu, não, mas é porque eu quero ser novo, não quero ser velho. Não, entenda. Há termos em que você tem que ser novo igual um rapaz de 15. Em algumas situações você tem que ser novo. Eu mesmo me sinto como um jovem de 20, né? Mas em alguns pontos eu tenho que cair minha ficha e entender que eu já estou com 50 e viver a vida dos 50. Eu não posso viver a vida dos 20. Isso, né? Mesmo. Por quê? Porque não dá certo, não funciona. E outras pessoas ficam, às vezes até sai falando mal, porque a pessoa quer viver uma vida de jovem, arrumando namoradinha, né? Ainda tá naquele lance de, eu tô com a paquera que não sei o quê. Homem, se ajeite logo, você tá no final de sua vida, basicamente. Né? Você não é mais aquele rapazinho de 20 que pode namorar hoje, acaba arruma outra amanhã e assim vai, vira a noite bebendo e tá tudo certo, a saúde aguenta, né? Com 50 em diante já não é mais a mesma coisa. Vai chegar uma hora que a saúde vai cobrar e talvez ela cobre da pior forma possível, né? Porque tem gente que continua porque acha que está com saúde fazendo as besteiras que fazia quando tinha 20. Só que quando a saúde cobra de uma vez. É verdade. Aí vem às vezes um derrame, às vezes cai de uma vez, sabe assim, pum, uma paulada na cabeça da pessoa, e aí o médico diz, olha meu filho, se cuide, porque da agora pra diante, se você não se cuidar, você não vai durar muito. É pior. Depois que acontece alguma coisa trágica, né? Então assim, tem que se cuidar, você tem que se entender. A vida nós temos que aproveitar, mas aproveitar da melhor forma possível e sem você estar estragando o momento, ou seja, se você tem 50, não estrague sua vida querendo ter a vida de 20, né? Pois é. Não estrague, porque se você fizer isso, querer ter uma vida de 20, você vai estragar, você vai desgastar mais, virando a noite numa farra, por exemplo, que você não aguenta mais, por mais que você diga que aguenta, você não aguenta, vai chegar uma hora que vai dar uma doença, você vai ver que a coisa vai arrochar o nó. Por quê? Porque você exagerou, né? Isso. Então, quando você tinha 20, aguentava, mas agora não aguenta mais. Né? Então, por isso que nós temos que viver a nossa vida, procurar viver da melhor forma possível, curtir tudo bem, mas sem ultrapassar os limites, né? Porque se ultrapassar limites, depois paga, né? Principalmente com a saúde, né? Nós temos que se cuidar. Nós estamos vivendo uma época agora que eu acredito que isso vai ser um legado que esse mal vai deixar, né, para todo mundo, que é cuidar mais da saúde, que antes pouco importava, o que importava era curtir, viver a vida. Não, cuide de sua saúde, porque, por exemplo, essa doença quando pega,
e a pessoa acha que tá bom e tem um problema lá que já tá guardado dentro dela, quando ela pega a doença, ela morre. Por quê? Porque a pessoa pensava que estava bom, que tinha saúde, mas na verdade já tinha algo dentro dela lá, que já estava defeituoso, que a máquina já não estava mais do mesmo jeito. Então, quando pega a doença, aí a doença acusa, olha, isso aqui dentro de você tá ruim. E às vezes morre. Por quê? Porque não aguentava mais, ou seja, não era mais aquela pessoa nova, né? Então, cuidar da saúde é muito importante. E quando se fala de casamento, relacionamento, também é cuidar de saúde, porque se você for ver bem, um casamento, uma pessoa que vive um casamento bem, ele está cuidando também de sua saúde, né? E geralmente uma pessoa que vai com um casamento mal, ele está estragando sua saúde, porque ele passa a conviver virando à noite, arrumando namoradinhas, achando que pode também, quando na verdade ele não pode. Não, mas eu sou cheio de saúde. Mas você vai chegar uma hora que vai descobrir da pior forma possível que você não tem essa força toda. Não sabe estar aí não. É melhor você descobrir e você ir já pisando no freio do que você descer a ladeira com tudo e se arrebentar lá embaixo, né? Então, por isso que tem que ter o cuidado. Geralmente, quem é casado, tá com o seu casamento bem, levando de boa, ele se cuida, mas você já percebeu? O camarada tá casado direitinho, com seus conformes, cuidando dos seus netos, né, dos seus filhos. Então, ele quer curtir a vida, mas ele quer curtir da forma correta, da forma que não vai prejudicar a vida dele. Mas o camarada, quando ele tem, por exemplo, 50 anos, e aí ele quer curtir a vida, ele não tem mais a família, ele se arrebenta todo achando que pode igual o de 20. Né? Não dá certo. Aí ele começa a virar à noite, começa a tomar Red Bull, achando, eu tomo Red Bull, tô de boa. E aquilo faz mal, porque a noite que ele vai passar acordado tomando aquele Red Bull, ele vai aguentar. Mas aquela cobrança, né, na saúde vai ser cobrada lá na frente, depois, com uma doença, com alguma outra coisa que possa acontecer, e depois ele vai, poxa, eu tomei aquele negócio, deu certo na hora, mas agora... Então vem o prejuízo, vem a conta, né? Então é por isso que tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do relacionamento. O correto você vai chegando na sua idade, se ajeita logo, meu irmão. Se você já não se ajeitou, ainda está se enrolando com um e com outra, para em uma, pega a pessoa que você gosta e diz, vamos fechar aqui, encerrei, não quero mais ficar trocando, porque você já pensou, com 50 anos você ainda está trocando, passa 5 anos, 2 anos, troca. Termina só. 3 anos, 2 anos, troca. Aí mais 2 anos, não, vou passar 5, troca de novo. Meu amigo, isso não vai dar certo, vai chegar uma hora que você vai ficar sem nada. E aí velho, barrigudo, doente, sem força, sem potência, e aí agora quem vai te querer? Ninguém quer mais, só o asilo, e olhe lá se você tiver dinheiro, se não tiver nenhum asilo, quer. Então por isso que tem que se cuidar, né? De igual modo mulher, porque às vezes a mulher também quer ficar nessa onda de, eu vou ficar só curtindo. Uma coisa que você licença, amor, você falou uma coisa certa, né? De acordo com a idade. Inclusive uma pessoa falou comigo, né? E disse assim, olha, a minha esposa, ela tem a sua idade, eu tenho 47 anos, né? Vou fazer 48. Tô ficando velha. Né? Aí assim, ele disse que ela tem a minha idade, só que as vestimentas dela não tá de acordo com a idade. Gente, tem tanta loja em Esperança, né? Tantas lojas decentes em Esperança que você pode encontrar uma roupa de acordo com a sua idade. Ele disse, olha, eu vou pra rua com ela, eu fico com vergonha. Porque ela bota uma roupa, umas tomara que caia. Você sabe o que é tomara que caia? Isso é muito antigo, né? Tempo do papai, do vovô. É aquelas blusas, gente, muito decotadas. E como ela tem os seios grandes, aí fica caindo os belengandã, né? E os shorts muito curtos. Gente, a gente tem que se arrumar, a gente tem que se vestir de acordo com a idade. E você falou certo, né? É de acordo com a idade. Você tá com a idade de 47 anos, né? Então você tem que se vestir na sua idade. Agora, quando tem menininha, mocinha, jovenzinha, os corpinhos tudo bonitinho, né? Tudo em forma, tudo direitinho, também não vai se vestir também igual uma, né, tal. Mas assim, de acordo com a sua idade, 40 anos, 30 anos, né? Já tem que vestir uma roupinha mais compostinha, tal. Até porque, minha filha, realmente mostrar a prega ninguém quer ver não, né? Nem o esposo, o pobre do esposo ficou até com vergonha, né? A pior coisa que existe é você ver uma senhora já enrugadinha mostrando a barriguinha, né? E isso é horrível. Sem noção, né? Sem noção, porque ninguém quer ver barriga, né?
Então, às vezes a pessoa acha que está abafando, mas todo mundo olhando para ela e rindo e falando mal. Porque ela tipo assim, ela quer ser nova, né? Ela não é nova mais. Mas veja bem, você tem que ser novo na sua cabeça, né? Nas suas atitudes, ter experiência. Isso é que faz a pessoa não ser velha. Porque ser velho, né, é quando a pessoa com as suas atitudes, com as suas coisas, com os seus modos de agir antigo, entendeu? Pessoa que não amadureceu. Isso é uma pessoa velha, né? Então, a pessoa que, vamos dizer que ela seja, vamos dizer que ela tenha 50 ou 60, mas se ela é uma pessoa decente, se ela é uma pessoa que sabe se vestir, sabe conversar, ela não é velha, ao contrário, ela é uma pessoa madura, é diferente, né? E é bonito você conversar com uma pessoa assim. Mas, quando você encontra aquela pessoa que quer ser o que ela não é, e todo mundo fica rindo por trás, né? Só ela que não vê. E falando das roupas que ela veste, das atitudes, como se ela quisesse ser uma novinha de 20. É horrível. Isso é burrice e velhice mesmo. Mas a pessoa que é madura, ela é bonita, né? Você vê uma pessoa com 70 anos que se veste bem, você olha pra ela e diz, poxa, não dou nem 50, né? Ela tem 70, você não dá nem 50. Por quê? Porque ela se veste bem, sabe se posicionar, é uma pessoa que tem um porte, conversa direitinho, e enfim. Então ela não é velha, ela é madura e inteligente. Isso aí é muito bonito. Agora, uma pessoa que faz o contrário é velha mesmo e coitada, tem que amadurecer para ver se melhora, né? Porque tem muita gente que já é velha, mas com as suas atitudes de pessoas decentes se torna mais nova, né? Olha, as atitudes falam muito. Fala por si só, né? Tem uma pergunta aqui de uma jovem, né? Ela falou assim, é o seguinte, ela tem 14 anos, tá novinha, né? Pra mim é um bebê, né? Tem 14 anos e o pai não deixa namorar. O pai dela não deixa ela namorar. O que é que ela pode fazer para convencer o pai para deixar ela namorar? Ela já tem uma pessoa que ela gosta, né? Esse menino também quer ir na casa dela, só que ela disse que tem medo, porque o pai disse que não deixa ela namorar. A gente tem uma filha uma moça já, né? Então já passamos por isso aí. Se ela tem 14, dá pra ela aguentar e esperar um bocadinho, né? Tá muito novinha, gente. Segura. Porque, olha, veja bem, tudo é uma questão de entendimento e também de acordo, né? Se o pai não deixa, então fica complicado você, tipo assim, eu vou enfrentar, vou assumir, vou com tudo e não quero saber. Porque quando o pai não concorda, olha, vai dar errado de algum jeito, mesmo que você vá, mas vai dar problema, né? Você vai ter problemas. Então o bom é que os pais concordem, né? Principalmente a pessoa que já é nova. Porque se não haver esse acordo, vai dar errado, pode ter certeza. Porque, olha, pai e mãe... Olha, tem gente que diz assim porque mãe me jogou essa praga, né? Tem esses palavreados. Não. É porque o pai, a boca e o pai... Tem poder, viu? Quando eles falam, entendeu? É verdade. E quando eles também não concordam com algo, pode ter certeza que é como que Deus também não estivesse concordando. Então vai dar zebra, né? Quando eu era novo também eu fiz isso. Eu fiz uma viagem, eu não concordei nem com meu pai e com minha mãe. Eu achei que eu era muito esperto. Eu disse, eu vou fazer essa viagem, eles não vão saber. Quando eu for ver, já fui. E não tem como eles negar, nem impedir. Eu vou ser esperto, vou ser muito esperto. E eu vou e acabou. Quando eu for, que fui, aí eu digo que fui, e aí não tem mais como voltar. E eu fiz isso, né? Mas eu paguei caro, sabe? Isso. Por passar por cima de pai e de mãe. Eu paguei caro. Eu até acho que se eu tivesse conversado, negociado, eles teriam concordado, por mais que eles ficassem mesmo, mas não queria que você fosse. Eles teriam até concordado, porque meus pais sempre foram muito bons, muito de acordo, né? Assim, se conversasse, eles não eram de fazer encrenca. Por mais que pesasse, mas eles até acabavam concordando. Mas eu achei que eu era muito esperto. E eu disse, eu vou e eu não vou dizer. E aí eu fui. Quando eu já estava lá, eu disse, pronto, já fui. Quero ver vocês impedir. Mas eu paguei caro, sofri muito. Isso. E eu acredito que esse sofrimento foi por conta que eu passei por cima da autoridade de pai e mãe. Paguei caro. Foi como se fosse um castigo. Não que eles me castigaram, de jeito nenhum. Né? Depois eles me abençoaram. Meu filho, que bom, Deus abençoe, que dê tudo certo.
Mas mesmo assim eu sofri demais. E depois me veio ao entendimento. Eu já sei porque que deu errado esse negócio. Que tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. Porque eu passei por cima da autoridade. Eu achei que era muito esperto, né? E aí sofri. Então você jovem, tudo bem, não está de acordo. 14 anos, pelo amor de Deus, você é muito nova. Dá para você esperar, você não vai morrer. Eu me lembro quando eu era pequeno, era tão ingênuo que eu quando eu tinha 18 anos, eu me achava velho. Isso tudo é uma questão de entendimento, né? Eu me achava velho. Eu dizia, ai meu Deus, 18 anos não casei ainda, e agora? Hoje eu tô vendo que com 18 anos eu era uma criancinha que não sabia de nada, né? Mas naquela época, não. Eu achava que eu era muito esperto, eu achava que já sabia de tudo. Eu tinha que ter um casamento, né? E tinha que passar por cima de pó e pedra, e hoje eu vejo que como eu fui insensato, como eu fui falta de entendimento, né? Então você que é jovem, se cuide. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que muitos jovens estão se arrebentando no casamento logo cedo, né? Casa de qualquer jeito, achando que porque já sabe de tudo e depois dá errado, aí lá vai o sofrimento. Então, para evitar sofrimento, segura mais um pouquinho, né? Vá conversando, negociando com os pais. Daqui a pouco vai amadurecer esse seu desejo, seu pedido, né? E aí ele vai dizer, meu filho, já faz um ano que você está pelejando, continua ainda conversando com esse rapaz, então eu vou liberar, né? Assim como a gente fez com Débora, né? Eu vou liberar porque eu tô vendo que é coisa séria. Aí você chega lá, mas tenha paciência, não vá com tudo, não. Não meta os pés pelas mãos, não, que você depois vai sofrer. Né? Então, principalmente quando se fala de relacionamento, que é uma coisa seríssima, né? Então segura um pouquinho. Vá aguentando, vá conversando, vá namorando pelo WhatsApp. Né? Minha filha, todo dia. Namoro pelo WhatsApp bom, é muito bom. Aí manda aquele beijinho. Você namora muito e não tem problema nenhum de, né? Chega perto não. Antigamente era o contrário, você só namorava se agarrando. Então ele tinha um problema sério, porque aí depois que se agarrava muito, às vezes dava problema, né? Mas hoje não, você namorar pelo WhatsApp, Facebook, sei lá o quê, dá certo porque não vai ter problema de contato. E aí você continua vendo a pessoa todo dia. Né? Isso mesmo, veio o focinho dele todo dia. Vai dando para aguentar. Ruim é quando era por carta, como foi o meu caso. Era por carta, de mês em mês uma carta. Aí era sofrimento, viu? Era assim, a gente casou, gente, o nosso namoro foi muito engraçado, né? Foi bem interessante. Tem gente que diz assim, eu passei 7 anos com o namorado, passei 5 anos, passei 8 anos, não casou, não deu certo. Mas quando tem que dar certo, gente, dá certo mesmo. Olha, o Odailton, eu conheci ele, né? A gente conheceu, ele já ia viajar e ele viajou, ficamos amigos por carta, ele mandava carta pra mim, como é que você tá, como é que não tá. Depois ele voltou de férias, né? Aí a gente começou a namorar. Então, foi 8 dias de namoro, né? Ele na casa da minha irmã, eu morava com a minha irmã, né? Quero mandar um beijo pra ela, da Anaísa Joquinha. E ele ia pra lá. E assim, a gente se encontrava à noite, era 8 horas da noite, dava 9h30, 10 horas, já tem que ir embora, né? Ficar até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã não, viu? Ir embora. Então, com esses 8 dias, ele foi embora pro Rio de Janeiro. Ele disse, olha, eu vou trabalhar e Deus proverá, tá certo. E ficamos por carta e telefone. E você sabe que cidade pequena, as pessoas ficam tudo ligadas, né? Então, quando deu 6 meses, contadinho, ele fez, vamos casar. Aí a gente foi lá no cartório de Unho, quem fez o casamento foi o doutor Leobaldo, né? Doutor Leobaldo, ele que fez muitos casamentos aqui. Eu quero mandar um beijo para o senhor, se o senhor estiver aí ouvindo, né? Não sei, porque às vezes, né, estão ouvindo tem tanta gente ilustre, gente, que escuta o nosso programa, que quando a gente encontra, a gente não, eu não acredito que você está ouvindo o nosso programa. Então, o Unho também, né? Ele foi quem assinou nossos papéis de casamento. E com 6 meses de namoro por carta e telefone, a gente casou. Ele me pediu em casamento. Então a gente casou. E muitas pessoas ficaram falando que eu casei num dia, viajei no outro, pro Rio de Janeiro. E muita gente falando, já foi com um busto, já vai com o menino na barriga, né? Aquele negócio todo. Mas aí a gente mostrou que não. Era um casamento certo, a gente queria mesmo. Foi Deus que planejou. E eu passei 4 anos para pegar o Caleb, né? Depois de 4 anos de casamento, aí eu engravidei de Caleb e com mais 3 anos na frente, né? Que foi a Débora, que veio Débora. Então, Deus é maravilhoso. Ele prepara tudo. O que tiver dar certo, vai dar certo, né? Aquilo que Deus prometeu para você, ninguém toma. Você tem que ter fé, né? Às vezes as pessoas dizem, Geraldo, mas como é que eu vou ter fé se eu não creio em nada? Gente,
Deus é o criador do céu e da terra, de tudo, né? Se você tampar sua respiração por 20 minutos, 15 segundos, qualquer coisa lá, você já morre. Se der uma dor de barriga em você, você já lembra de Deus. Eu sempre digo, não existe esse negócio de ateu, que ninguém crê em Deus, que não sei. Não, todo mundo crê em Deus. É burrice mesmo, é porque não quer compreender que existe um Criador, né? Então Deus preparou o seu namorado para você e a sua namorada para você. Isso aqui é para os jovens, viu? Então, se Deus preparou aquela menina para você, respeita ela, né? Se for namorar com ela, namora direitinho. Não avança o sinal antes da hora, né? Porque o problema dos namoros de hoje em dia, que hoje é normal o rapaz ir para casa da moça e dormir lá, de boa. Isso é namoro, gente. Isso não é namoro, não. Isso é safadeza, né? Namoro é direitinho na casa da menina, terminou o namorozinho ali dos abraços, beijinho que pode, vai embora, né? Mas esse negócio de já logo pro sexo. Porque hoje em dia é assim, é normal, gente. E é cafona você dizer que não aceita um menino novinho com a menina já ter um relacionamento como marido e mulher. Tá super errado isso. Por isso que tá dando tudo errado aí os casamentos, tá virando tudo de cabeça para baixo, né? Porque tem que ter os passos. Tem o passo do namorado, tem o passo do noivado, que é já para conhecer os pais, conhecer a família do noivo, a família da noiva. Isso é lindo, gente. Isso é casamento, isso é vida, isso é o quê? Respeito. E quando vocês ficam velhos, foi como o Dailton falou, aí que sim, vem um respeito, né? Porque se você começa já atropelando tudo, quando chega no finalzinho ou no meio, faltou o respeito entre vocês dois. Aí acabou tudo. Então, eu sempre digo aos meus meninos, né? Digo, olha, vocês namoram direitinho, não é porque a gente tá no tempo do cafunice, né? Porque eles dizem assim, porque vocês são antigos. Não, nós não somos antigos, não. Nós somos na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus constituiu o casamento, né? E é tudo na parte, né? Conhece os pais, pede noivado, aí vem o casamento civil, depois vem o casamento da igreja. Se você é católico ou evangélico, tem que acontecer isso para ser consumado o casamento. Então, fica a dica aí para você, jovem, se segure, guarde a sua caixinha preciosa. Depois que você dá, minha filha, acabou, não tem mais respeito, tá bom? Então se segura aí, você que é jovem, você que é um rapaz também, que quer uma menina direita, também se valorize, né? Porque às vezes os rapazes são pior do que as meninas, né? São desbocados, chega com tudo. Eu acho horrível quando eu chego num canto que tem aqueles meninos abraçando uma, beijando outra. Não, vamos ter a posição, né? Como é que você vai querer arrumar uma namorada direitinho se você é um cara sem futuro? Eu sou muito sincera, na minha, sem futuro. Porque qual o futuro que você tem para dar uma menina se você é assim, desbocado, relaxado, largado? Não, você tem que ter um menino bacana, tem que ser um menino que respeite e também respeite a pessoa que você está. Eu acho isso muito certo e vai dar certo pro resto da vida, se for assim, tá certo? Né, não, Dailton? Muito bem. Olha, nós já estamos chegando no final do nosso programa. Nosso programa é toda quinta-feira às 8 da noite aqui na Band FM ao vivo, transmitido também pelo Facebook e Instagram, né? Então, hoje a gente já vai encerrando, vai chegando no finalzinho, mas a semana que vem a gente vai trazer novidades, mais perguntas, né? Sobre casamento, sobre casais, enfim. Você também pode fazer a sua pergunta depois em off, ou você pode mandar através do WhatsApp, né? No nosso WhatsApp, do nosso Facebook, você que está assistindo pelo Facebook também. Você pode seguir a gente, olha, segue a gente no Instagram. Se você não é amiga da locutora, tá pelo Facebook, por favor, segue a gente no Instagram, tá bom? Pra você ver. Fazer a pergunta pelo Facebook, não tem problema. Isso, também. E olha só, respondo depois. Deixa eu mandar um beijo, a Germana entrou agora. Germana, menino bom. Beijo pra você, tudo de bom. Realmente, a gente tem que falar aqui as coisas de casamento, de jovens, né? Dos meninos, os meninos novos que estão aí chegando, que vão ser pais de família, vão ser mães de família, então tem que ter uma estrutura familiar, né? Respeito. Primeiramente, respeito. Ter respeito com os pais, né? Eu acredito que a família, ele é um potencial muito grande aí na sociedade, gente, né? Se não tiver respeito dentro de casa, como é que vai ter respeito fora de casa, né? Eu respeito meu esposo, cuido dele. E assim, se alguém em casa, por acaso, querer levantar a voz, o tom de voz com meu esposo, eu já corto. Não, é seu pai, você tem que respeitar o seu pai. Pode ser o que for. Então, se tem respeito, aí tem avanço. Aí é um casamento feliz. Isso. 25 anos nós fizemos, né? E se você quer chegar também a 25, 30, 50 e por aí adiante,
tem que ser na base da conversa, com muito acordo, muita tranquilidade, porque senão não vai durar. Isso. A nossa amiga Adriana Neves está dizendo, realmente a fase da adolescência é sempre mais difícil, né? Muito, muito, muito. A nossa amiga também, Jane Leide, Beijo, ela está em São Paulo, né? Na verdade, ela está em São Paulo. Ela disse, para nós mulheres de fibra, né? Terça-feira foi o Dia Internacional da Mulher, né? Foi isso mesmo. E nós parabenizamos aqui todas as mulheres de esperança, que são de esperança, que estão fora, como a Jane Leide Xavier, Isso. e todas as mulheres que têm sofrido, que têm passado por muita luta, mas creia, confie em Deus, busque a Deus que você vai ter vitória, né? Porque quando nós não vencemos nesse mundo e a gente diz assim, poxa, eu vivo sofrendo, eu vivo numa luta, é porque está faltando Deus na sua vida. Busque a Deus, você vai ter vitória. Isso. O problema foi porque você não está conseguindo vencer sozinha, né? Mas se com a ajuda de Deus, você buscar a Deus, você vai vencer. Amém, verdade. Agora, sozinho você não vence mesmo, não. Então, se você não vencer, você, poxa, a minha vida é um sofrimento, minha vida é um problema, minha vida é isso, aquilo, outro. É porque você está tentando sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Você só consegue com a ajuda de Deus. Então, busca a Deus, você vai vencer e vai ser uma pessoa vitoriosa. Amém. Olha só, deixa eu mandar um beijo a todas as agricultoras de Esperança e região, né? Essas mulheres são trabalhadoras, mulheres sofridas, mulheres guerreiras que cuidam dos filhos, né? Vão para o roçado e hoje está tão difícil, né? Ser agricultora, como tá difícil. Mas para vocês, mulheres, eu tiro o meu chapéu e digo, olha, Deus é com vocês. Tenha fé que aquilo que vocês precisam, Deus vai dar para vocês, que Deus é um Deus bom. A Bíblia diz que todo tempo Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, tá certo? Um beijo, minhas lindas! Muito bem, a gente vai ficando por aqui hoje. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta, né? Trazendo mais novidades aqui no nosso programa Encontro de Casais, tá certo? Então, também pelo Facebook, né? Então, você que ficou ligado com a gente hoje, estamos já convidando você para a próxima quinta-feira para a gente estar junto mais uma vez nesse programa aqui na Ban FM ou então através do Facebook, né? Ou até mesmo do Instagram, tá certo? Então, um beijo, fiquem todos com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? É só mandar mais um abraço à turma boa, aos nossos colaboradores. Sim. Que têm assim, contribuído para que esse programa continue sempre, né? Amém, e permaneça. Então, a Esperança Farma, que está sempre com a gente, a Plaf Ótica, Plaf Flores e o Plano Plaaf, né? Que é o plano do coração. Verdade. JE Calçados, Joab Gravações, a turma boa também do Posto Almeida. Também as meninas que eu amo, as meninas da Belas Unhas, né? Elas que fazem as unhas aí, deixam as mulheres muito mais lindas, na rua José Ramalho da Costa. Tem um telefone dela, no meu Instagram, a gente coloca aí o telefone para você já marcar e também no meu WhatsApp, viu? Se você quiser meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo que a gente manda para você o número delas, tá bom? E sempre todos os dias a gente posta aí no nosso Instagram as lojas que estão nos patrocinando, né? Que é Joab Gravações, JE Calçados, a Belas Unhas, Posto Almeida 1, Posto Almeida 2, né? E também, certamente, o meu amigo Marco, né? Que ele disse que está ficando aí todos os dias, quintas-feiras, assistindo o nosso programa e ele gostaria de colocar a sua pamonharia com a gente. Então, vamos fechar negócio com você. Vou comer um bocado de pamonha aí, viu? Um abraço para você, tudo de bom. A galera JE Calçados. Um beijo para todo mundo. Eu quero mandar um beijo para as igrejas de esperança, né? Que nós que somos aí de Deus possamos orar pelas famílias, né? Com essa luta que está acontecendo. Igreja Batista de Esperança, Verbo da Vida, Sara Nossa Terra, Igreja Católica. Tem muita gente da Igreja Católica que escuta o nosso programa. Um beijo para vocês. Sara Nossa Terra. Tem também a Congregacional. Temos a El Shaddai, tem Deus é Amor, tem a Assembleia de Deus, tantos irmãos, gente. Vamos se unir e vamos orar para que a esperança possa ser abençoada, não é isso? Muito bem. Então vamos ficando por aqui. Quinta-feira você tem um encontro marcado aqui com a gente nesse programa. Toda quinta-feira, Encontro de Casais, tá certo? Um forte abraço a todos os amigos da Ban FM que estão ouvindo a gente e também através do Facebook. Semana que vem estaremos de volta com mais novidades para você. Um forte abraço a todos.